Empédocles também fala, os saberes atravessam nossos poros. Sim. Se a gente pensar que nós vamos a esses poetas, a esses textos, nós recorremos a esses textos que historicamente são antiquíssimos, e eles nos retornam, né? Eles nos completam, eles nos revelam coisas desde sempre preciosas. A gente vê que todo tipo de classificação, até mesmo, né, quando você fala, veja, no século XVIII, ou enfim, quando nós voltamos lá para a Grécia Antiga, não há tempo para o humano. A condição essencial do humano, ela é atemporal. E esse é o maravilhoso, esse é o sagrado, o componente misterioso da poesia, é que nós pulsávamos da mesma maneira que os gregos pulsavam. As essencialidades, elas não envelhecem. Infelizmente, nós só substituímos hoje, né, o que é essencial. A gente tem uma cultura, não é, ou várias culturas voltadas muito para a aparência, não é? E para as ilusões da aparência, enfim. E essa noção de essência, o que nos é intrínseco, o que nos que nos torna vivos, né? Vivos no sentido de termos vida, vida verdadeira, isso é atemporal. Então, todos esses grandes filósofos, os grandes poetas, os grandes pensadores, os grandes artistas, os grandes cientistas, os grandes alquimistas, enfim, todos esses pensares, eles justamente nos aproximam desse ato de recuperar essas essencialidades, não é? O que é? Eu sei que na filosofia você fala em essencial, né? É uma outra coisa, mas eu estou falando do original, do que é primitivo, do que nos torna unos, do que nos coloca em cadeia. Então eu gosto muito de ver como a poesia, quando você vai ler, não é? Vamos pegar então uma poeta mulher, não é? Que é Safo. Quando você vai para essas leituras, para essas experiências de texto, você recupera elementos, não é? É uma experiência que recupera elementos que são totalmente atemporais, porque são genuínos. Eles falam da tribo, eles falam do todo. Então não importa se não é na Grécia ou, enfim, em Roma ou se foi no século XVI, nós estamos trazendo tudo isso. E a poesia tem justamente essa capacidade, não é? De recuperar tudo isso, através da palavra, mas mais do que a palavra só, né? No princípio era o verbo, mas não é só esse verbo, é o mistério do verbo, é o que está nas entrelinhas, não é? Porque o poeta que se agarra só às palavras, ele vai falar do seu umbigo, né? Da sua experiência única ali, vai fazer palavras bonitinhas, e isso não é literatura, isso não é poesia. Não é? Então é essa quebra de limites que a poesia estabelece. Eu acho muito importante, né, essas oportunidades da gente trazer todas essas pessoas, né, numa temporalidade. Quando você fala Hildegard, está vivíssima aqui, né, nesse Instagram e agora. Exatamente. E quando pensamos essa força da palavra, essa força da linguagem, né? Você tem essa formação em música também, e quando a gente está no estudo das músicas, das artes como um todo, né? Nós escutamos geralmente frases semelhantes a música é uma criação dos homens, né? Nunca é das mulheres ou da humanidade, é uma criação dos homens. Aí nós perguntamos, peraí, criação dos homens, das mulheres, da humanidade, aí ficamos a brincar, né, um pouco com esse despertar da linguagem mesmo, né, para que se saia desse umbigocêntrico olhar alimentado durante tantas, e que alimenta tantas segregações, né? Aí pensamos, peraí, para além das humanidades possíveis, eu acordo e vou tomar café ali, tem uns passarinhos que estão ali dialogando, eles estão criando diálogos, e tem, como assim, eu vou lá em Pitágoras, ou sei lá, quem quer que seja, a própria Hildegard,
compreendo mais ou menos o que seria uma estrutura musical ocidental, que é totalmente distinta da asiática, por exemplo, também, né? Mas aí eu olho para os pássaros e digo, não, eles não estão fazendo música, não. Claro, né? Eles não são humanos. E aí, então, esse humanocentrismo, eu penso que a própria cultura asiática, né? Pensar o Zen budismo, talvez. Eu sou praticante de Tai Chi Chuan há alguns anos. E eu agradeço muitíssimo, assim, que tem propiciado uma libertação de olhares, né? Justamente eu chegar a pensar humanocentrismo, essa palavra, eu nunca imaginaria falar alguns anos atrás. Então, eu agradeço muitíssimo essa prática do Tai Chi Chuan. Então, ligando esse outro olhar, né? Um outro olhar para se chegar a reinventar a humanidade, penso que primeiro se parte de questionar essa humanidade que vivemos, né? Dentro das nossas multiplicidades. E se reinventar a partir da arte, acredito que estar também nesse despertar de outras obras possíveis que estão para além dos seres humanos, que estão nos outros planetas, como a NASA captou ali na década de 60, a sinfonia planetária. Sim, seguramente. Quando eu falei da ideia da rede, né, de estarmos nessa teia, é exatamente isso. E o que não vou dizer assim que me constranja, porque nós temos muitas pessoas numa linha de frente não no sentido militar, mas numa linha amorosa de trabalho, de produção e de ação, que devem ser respeitadas. Mas eu vejo uma situação que é a seguinte: nós vivemos um momento, e não sei se não estou colocando assim como se tivéssemos tido uma época áurea, né? Mas nós vivemos um momento em que as artes, elas não só são desconsideradas, como elas são descartadas como um elemento vital para a nossa sociedade, para qualquer tipo de sociedade, não é? Então, o fato de nós termos perdido essa conexão, ou de estarmos perdendo essa conexão, ele gera um impacto que é muito forte na nossa cultura. Vamos tomar esse momento, não é? O desaparecimento da nossa conexão com a expressão artística, ou uma diminuição sensível disso, gera a sociedade doente na qual vivemos hoje. Não é? Sem dúvida, é sinal de uma doença, de um momento gravíssimo que nós vivemos, e essa ausência do entendimento de qual é a função, por exemplo, eu falo de todos os artistas, mas, por exemplo, do poeta. O poeta é o xamã da tribo, é o curandeiro, é o visionário, é quem vai transmitir tudo que há de essencial, de verdadeiro, de original, de primitivo. Para quê? Para que você se reconecte à tua própria condição existindo. Então, acho muito bonito isso quando você fala assim, os passarinhos, todos os seres, sencientes, não sencientes, não importa, essa teia, ela não pode ordenar. Qualquer etiqueta que você coloca, qualquer rótulo que você coloca, ele vai discriminar. Não é? Essas caixinhas que são inventadas, elas acabam tendo um resultado muito negativo. Não é? Porque você passa a segregar, elas reforçam as diferenças. Não é? E aí, ao invés de termos uma aceitação das diferenças. Então, quando nós perdemos essa noção tão libertária, né, que a poesia nos faculta, nós pagamos um preço muito grande, porque nós vamos nos iludir, não é? Já que nós não temos a presença do poético, seja em qualquer uma das linguagens artísticas, quando nós, na nossa sociedade, nós prescindimos da experiência estética mais profunda, mais reveladora e vital. É muito importante isso, é vital, está ligado à vida, à sua sobrevivência, à sobrevivência dos valores intrínsecos. Quando nós prescindimos disso, se perde a nossa própria humanidade, a nossa própria dimensão maior, não é?
Então, quando você fala, os passarinhos estão trazendo isso para a gente o tempo todo, não é? E se você tirar todos os rótulos, mas é passarinho, então não é música ocidental, então não está na academia, ou então não é lícito estudar isso, não é? Você destrói justamente essa via, não é? De podermos ver o poético em todos os elementos. E só queria te mostrar uma coisa, esse livro que eu traduzi, de uma poeta irlandesa, que é a Moya Cannon, ele se chama exatamente Melodias Migratórias. É isso, as melodias vão passando. Então ela fala de uma melodia que estava na África, e depois ela escutou através de um tambor que vai viajando e chega na Irlanda, e ela reflete sobre aquilo no momento que ela está isolada, e ela recupera isso. Então as melodias, não é? A música sendo uma dessas essencialidades, sendo estética, estando ligada profundamente à filosofia, à função filosófica, né? Ao filosófico, ela participa dessa nossa construção do que é o nosso mundo, e não apenas isso, do que é a nossa existência no mundo. Então, a gente tem que ser muito grato a esses passarinhos, né, intrusos que ampliam, né, a nossa possibilidade de percepção para além dessas convenções todas. É sim, é sim. Eu gosto também de, ao nos propormos a estar nesse exato momento, né? Por exemplo, há um tempo que eu te acompanhava, assim, eu fiquei emocionada há uns dias, porque eu vou meditar, vou para yoga e tal, né? Esses dias têm sido de grande emoção, porque eu tenho encontrado pessoas que eu venho estudando, assim, não que eu me tornei especialista, não tem como, até porque o trabalho que eu fiz na academia foi muito ousado. Eu escolhi a Maria Sambrano, que ela não tem tradução no Brasil, então, quando eu peguei a Maria Sambrano, que ela não está naqueles grupos tops lá da universidade, e aí ela vai falar poesia, pensamento e filosofia, né? Pensamento e poesia, que é o nome do livro dela. Aí eu passo a trajetória toda acadêmica, dizendo que sim, a estética filosófica, a linguagem, são áreas importantíssimas para a filosofia, quiçá podem contribuir muito para essa crise que temos hoje da ética e propriamente da linguagem. E as pessoas ficam... É engraçado, né? Porque parece que às vezes você vai para os debates acadêmicos e você está no ringue. E eu não gosto muito da sensação. Eu gosto de estar aqui, por exemplo, a gente está descobrindo, compartilhando saberes e tal. Não tem essa pira de ficar competindo saberes. E às vezes você está num espaço acadêmico que se sente meio acuado, porque você está querendo exercitar a linguagem, quer descobrir saberes, e as pessoas já estão prontas para destruir o trabalho de anos que você estava fazendo. Sim. Então, quando eu encontrei a Maria Sambrano, eu disse, sabe uma coisa, eu não vou pegar filósofo top não, é a Maria Sambrano mesmo, não gostei dela. Mas ela vem tendo uma visibilidade importante já faz mais de uma década, em que é essa transmissão, ainda que lenta, talvez, né, porque a gente tem os nossos favoritos, a gente gostaria que todas essas vozes, né, fossem ouvidas e reconhecidas de imediato. Mas eu acredito muito nisso que você faz, insistir nesses nomes que estão em algum momento numa margem, né, e trazê-los, e gradativamente eles vão sendo absorvidos, né, e é isso que, por exemplo, né, você contou a sua experiência, trazendo essa importante filósofa, e daí queria fazer só um parênteses aqui também, porque igualmente uma sociedade que prescinde dos seus poetas está doente, uma sociedade que prescinde dos seus filósofos está altamente doente, não é? Então nós vivemos um tempo assim absurdo, né, questionando a importância das humanidades. Mas o que eu queria colocar é justamente essa possibilidade da transcendência da palavra, não é? Que o filósofo vai depurar, né? Então, fulano disse alguma coisa sobre, não é? E eu vou depurar, eu vou, não é?
me dedicar ao né, meu pensamento àquilo, né, depurando essa experiência da palavra. A poesia faz alguma coisa próxima à filosofia. Com outros termos, o tratamento da palavra poética difere, não é? Porque a poesia, ela tem o seu elemento também de filosofia, de reflexão, digamos, mas é mais difuso, é um mostrar-se apenas, não é? Com um grau de liberdade diferente, é um grau de liberdade outro, é uma experiência um pouco diferente, mas ambas essas atividades, não é? Bem como a todas as outras atividades artísticas, não é? A dança, mudam só os instrumentos com os quais, não é? A voz, quando você canta, enfim, não é? O uso de um instrumento musical, tudo isso, né? São essas formas, e a gente, o mais bonito das artes acaba sendo justamente isso, a gente está sim na expressão da palavra, não é? A palavra enquanto concepção, mas ela já foi transfigurada, ela já foi transmutada, porque assim que um bailarino coloca, sem as palavras, né, mas estando ao mesmo tempo com as palavras, né, enquanto as suas próprias experiências, ele coloca aquilo num gesto, ou numa rítmica, ou numa repetição, e assim o faz o poeta, não é? O músico, enfim. Só queria colocar, porque usei, né, esse exemplo da Moya Cannon, que é uma poeta irlandesa, eu queria colocar a função justamente do tradutor, não é? Quando ele colabora ou contribui para que essas palavras, elas deixem de ser essa entidade palavra encarcerada num sentido e são migratórias, como as melodias, não é? Como se fossem esses passarinhos aí que aparecem, não é? Então também valorizar a função do tradutor, não é? Que ajuda a recuperar essa condição, não é? Esses elementos, não é? Que estão um pouco difusos na nossa sociedade, desvalorizados, enfim. Sim. E penso que seja extremamente necessário esse foco que você coloca na tradução, que é um trabalho muito minucioso, assim, eu não traduzo livros e tal, mas nesse processo mesmo do exercício filosófico, muitas vezes nós encontramos obras que não estão traduzidas para o português, então acabamos exercitando. Obviamente que é outro debruçar-se, né? Quando você vai traduzir um livro, traduzir até mesmo um poema, exige outro esforço. Entretanto, muitas vezes a gente vê pela internet mesmo traduções sem o nome do tradutor, e eu acho um absurdo. Outro dia eu passei assim horas tentando ir atrás de um trecho de um filme do Tarkovsky, que ele cita um poema do pai dele lá em Stalker. E aí eu disse, não, só vou postar esse poema se eu encontrar o tradutor. E aí, que ótimo. Porque assim, penso que precisamos ter esse respeito, né? Pelo tempo das pessoas, pela voz que está ali a somar, né? A criar essa polifonia, né? A tradução, ela já é uma polifonia, né? Tem palavras que não se traduzem, então você está ali nesse bailar, e acaba sendo um bailar também, como a Pina Bausch ali, fazendo seus trabalhos. E aí, quando pensamos nesse poético, né? Como é que podemos enxergar uma poesia no cinema? Na adolescência, eu gosto muito de fazer um exercício espiralar, sabe, Lucy? Porque pensamos, para além da razão cartesiana, embora eu tenha dito anteriormente, eu sou muito metódica, eu gosto muito de matemática, eu gosto muito dessas coisas. Eu não estou negando, não estou dizendo, não vamos ler René Descartes ou Aristóteles. Não, eu só quero me expandir, inclusive para não ser tão metódica e não querer ter o controle de tudo. Porque tem esses problemas, né? E tal. Então, você tenta controlar tudo, aí vem, se apaixona e não controla seu coração. Não controla seu coração, humanidade. Aí você tem que lidar com isso e tal. E a poesia ajuda a gente a lidar com isso, a filosofia, a arte. E aí quando fazemos essa distinção também, né? Aí fui ali na adolescência buscar
fazer arte. Eu sempre gostei muito de várias artes. E as pessoas diziam assim: ah, você tem que escolher uma arte para fazer algo bom, senão não vai fazer nada direito. E aí aquilo me doía tanto, sabe? Porque eu gostava de tudo. E eu me vi artista. Até hoje eu digo, eu sou artista e filósofa. Algumas pessoas me chamam de um ou de outro. Não, mas eu gostaria de me escutar. Se eu sou artista e filósofa. E aí, nesse sentido, comecei a ver que vários momentos da história, Safo, Da Vinci, vários artistas, eles exerciam diversas obras, né? Diversas áreas, digamos assim. E essa concepção segregada de área artística é muito recente. Então, como está na contemporaneidade ou na modernidade, seja lá a nomenclatura que damos para a contemporaneidade, como está nesse tempo, fazer algo bom, né? Se eu vou lavar um prato, lava esse prato direito. Se eu vou fazer um poema, que eu faça da forma mais íntegra que eu conseguir fazer. E aí eu penso que chegar à estética filosófica me salvou de muitas coisas. Chegar à filosofia me salvou de muitas coisas. E por isso que eu defendo tanto. E eu quero que outras pessoas tenham esse acesso, porque a estética filosófica, ela vai não apenas com Umberto Eco, com toda a sua escola italiana, mas vai pensar que, para além da forma e do conteúdo, existem nuances, né? Então, a poesia Transforme, ela vai tentando pensar sobre isso, sabe? Ela vai reconhecendo nos seus poemas a musicalidade, sabe? Ela vai vendo ali que mesmo naquela cena onde a Pina Bausch, ela não vai dizer uma vírgula, ela vai dizer tudo. Ela está dizendo tudo com o corpo, com aquele outro vocabulário. Sim. Eu vou voltar para a poesia para dar um exemplo, não é? Você deu esse exemplo de uma visualidade que se transforma, é movimento e atinge, não é? Nos emociona e nos transforma, não é? Independente da nossa necessidade, isso é dança, então eu tenho que ter um olhar só para, não é? Para aquele tipo de técnica. Não, o meu exemplo ele é na própria poesia, não é? A poesia tem a sua visualidade, ela faz a construção de imagens, ela pode ser também tecnicamente muito visual, ela é integralmente sonoridade, ela é corpo, ela é a expressão de todos esses elementos juntos, não é? E eu gosto sempre de lembrar, numa análise literária, não é, a mais impecável possível, você vai usar termos que são comuns à música também. Você tem formação na música, você vai lembrar como é que você pega uma partitura, você tem as frases, não é a frase musical. A frase é de um jargão, você vai falar, não, é do jargão literário. Você tem as semifrases, não é? Você tem grandes períodos. Se você pega uma fuga, por exemplo, a estrutura da fuga, ela tem vozes, não é? Então são diálogos ou uma polifonia. São diálogos ou são muitas vozes, não é? Que estão ali combinadas, têm durações e elas... a mecânica de uma fuga é justamente isso, né? Que interferências, aquelas semifrases, às vezes, né? Tem um tema, ele vai aparecer invertido, ele vai ter uma perseguição desses, não é? Se isso não é, tem uns componentes semânticos dentro de uma fuga, não é? A gente usa a mesma terminologia. Então, essas proximidades, elas foram um pouco apagadas, né? Não há necessidade de você... E, aliás, isso é uma daquelas coisas, como nós dizíamos no começo da nossa conversa. Quando você se vê nesse afã desesperado de catalogar exatamente tudo, de rotular, não é? Você está fazendo o contrário, você está suprimindo a tua própria liberdade de ver tudo num convívio, não é? Então eu acho excelente quando a gente pensa as artes todas, não é? Como essas expressões de poeticidade, como essas expressões de essencialidades, enfim, com instrumentos diversos, com técnicas diversas, mas com percepções e olhares muito próximos. Muito próximos. Então, não há, além de não... É tolo, não há necessidade de tanta compartimentação, não é? Não há tanta caixinha na vida da gente. Isso acaba sendo chato, porque
nós falamos, né, isso acaba segregando, mas mais do que isso vai afetar o seu olhar, não é? Vamos receber a Pina dançando enquanto, não é, uma estética de olhar antes de qualquer coisa, não é? Um poema que está, não é, é um poema altamente formal, enquanto música, um Mozart que está tocando, não é, um Stravinsky aí ao fundo, enquanto expressão dessas nossas necessidades, e vamos ao encontro delas, não é? Livremente. Lucy, tem um tempo aí para a gente salvar o vídeo. Eu gostaria muito de salvar o vídeo, inclusive para poder depois fazer o estudo e tal. Ele salva só quando você for fechar, quando você for encerrar. Tá bom. Aí eu tá bem. quero te propor da gente fazer meio que as considerações. Eu acho que tá bem. Em 2 minutos dá para a gente fazer. E aí, nesse sentido... Tá bem. Enfim, obviamente que eu quero muito continuar essa conversa em diversos espaços. Espero poder, né, que não apenas esse diálogo nosso, mas que outras pessoas possam estar a dialogar e a evidenciar a importância das artes, das filosofias. E aí, quando eu digo artes e filosofias, principalmente filosofias, descentralizando, né, da narrativa convencional, sem, obviamente, desrespeitar, mas convidando a esses mesmos historiadores que vêm dessa escola tradicional a pensar no que está sendo produzido aqui na América do Sul, na América Latina como um todo, o que está sendo produzido na África, o que está sendo produzido para além de outros povos. E aí também fazer uma conexão que eu acho lindíssima, que sempre me atraiu bastante, dos irlandeses e do Joyce, etc., que esse contato com a natureza, né, se escutar outros saberes, nos faz também pensar em como os nossos índios, os guaranis, os potiguaros, né, porque essa palavra índio já é também uma herança colonial, mas pensar em como essas outras populações, inclusive os celtas, enfim, tem um olhar diferenciado para a vida, tem um tratamento amoroso, né, com o planeta. Então, que possamos ter esse tratamento amoroso conosco, com o planeta e, quiçá, até poder discordar carinhosamente. Isso. Sim. Agradecida, Lucy. Muito agradecida. Muito obrigada. Eu que agradeço e não vou conseguir fazer um fechamento tão bom quanto o seu, não é? Eu só queria mostrar esse livro, que são Os Técnicos do Sagrado, uma compilação de poesia feita em várias tribos. Isso é uma das coisas mais belas, que comprova justamente isso que você disse, dessa atemporalidade, de não estarmos presos a uma geografia para esse nosso conhecimento, para reconhecimento, melhor dizendo, para que nos emocionemos, né? Estar emocionado, estarmos ligados, né, à experiência da emoção. Então, eu quero te parabenizar, te agradecer mais uma vez. Acho importantíssimo estarmos sempre nos vendo, ainda que virtualmente, mas sabendo, não é, que nós somos também uma tribo, nós estamos numa comunidade, a comunidade daqueles que, como você disse, amorosamente querem sim ampliar os seus olhares também para as margens, acolhendo essas produções todas, não é? E olhares que estejam para além dessas possibilidades já vencidas. Então, parabéns, muito obrigada, e assim, vida longa a esses teus projetos. Agradeço também as pessoas que nos acompanharam aí todo esse tempo, tá bem? Agradecida Obrigada. a todos e a todas, e olhar para as margens para ver que talvez sejam oceânicas. Vamos Exatamente.